Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Olá! No bloco Empreendedorismo desta quinta-feira, o Giornale recebe Francine Schumacher, diretora do Sistema de Ensino Gaúcho, o SEG Santa Maria, unidade que integra a maior rede de cursos técnicos do Rio Grande do Sul e oferece inserção imediata do aluno no mercado de trabalho. No bloco Direito, o advogado Dr. Raul Ritterbusch Melo, com atuação jurídica em Santa Maria, Passo Fundo e Cruz Alta, aborda questões relevantes no âmbito do direito de família, como guarda compartilhada e violência vicária, conflitos que exigem a atenção de uma assessoria jurídica qualificada. A convidada do bloco Saúde e Bem-Estar, a médica geriatra doutora Janaína Trentin, apresenta os caminhos para um envelhecimento saudável, com foco no cuidado contínuo e preventivo. A proposta do acompanhamento longitudinal valoriza todas as fases do envelhecer e reforça: investir na saúde hoje é construir uma velhice com mais bem-estar e autonomia. E no bloco Cultura, a participação do cantor e compositor Marco Polo Maia Rodrigues, que lança o projeto Mulheres, uma proposta ousada e criativa: compor uma canção pop com o nome de mulher para cada letra do alfabeto. Até dezembro de 2025, o músico irá lançar 4 músicas que integram um novo EP, uma iniciativa autoral que já está alcançando grande sucesso. Informação que orienta, reflexões que ampliam olhares e trajetórias que inspiram. Nesta edição do Giornale, nossos convidados compartilham conhecimento, experiência e propósito para conectar você ao que realmente importa. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. No bloco Empreendedorismo, vamos evidenciar a educação como caminho estratégico para a inserção no mercado de trabalho. A convidada desta edição é Francine Schumacher, diretora do Sistema de Ensino Gaúcho, o SEG Santa Maria, unidade que integra a maior rede de cursos técnicos do Rio Grande do Sul. Formada em Física Médica pela Universidade Franciscana, UFN, possui licenciatura em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. É mestre em Educação pela Universidade Franciscana, a UFN. Sua trajetória no Sistema de Ensino Gaúcho começou como coordenadora pedagógica no SEG Santa Rosa, onde mais tarde assumiu a direção da unidade. Desde 2023, está à frente do SEG Santa Maria, liderando com visão, inovação e foco no desenvolvimento educacional. Obrigada pelo privilégio de tê-la aqui em nossos estúdios para transmitir sua experiência à frente do Sistema de Ensino Gaúcho, o SEG Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Francine Schumacher. Olá, é um privilégio estar aqui representando o SEG aqui de Santa Maria
E é uma honra estar aqui sentada ao seu lado, Giovana. Muito obrigada. Bem, hoje nós vamos conhecer qual o principal objetivo do Sistema de Ensino Gaúcho, o SEG, e quantos cursos a escola disponibiliza. Hoje, o principal objetivo do SEG é uma formação técnica de qualidade. Hoje, lá no SEG, contamos com 11 cursos técnicos, tanto na área de gestão, beleza e tecnologia. Então, acreditamos, que a educação transforma vidas e essa é a prioridade número 1 do SEG. E fica claro que o SEG vai muito além da sala de aula, que é uma ponte entre o sonho do aluno e a realização profissional. Com certeza. Hoje lá no SEG a gente conta com parcerias, tanto que nós temos uma agência de emprego dentro da escola SEG. Então é o nosso diferencial aqui no SEG de Santa Maria. Sim, é com foco na empregabilidade e na valorização do saber técnico, sobretudo. Com certeza, com certeza. Hoje, o aluno, ele busca uma rápida inserção no mercado de trabalho e o SEG fornece isso, Hoje as pessoas, como o mundo está, sempre esperamos ingressar rápido no mercado de trabalho e é isso, com o SEG a gente tem essa valorização. E quais são os principais cursos para nós expormos aqui para os nossos telespectadores? Hoje contamos, como eu mencionei, área de beleza, tecnologia, gestão e saúde, mas contamos com o curso de enfermagem, radiologia, estética, segurança do trabalho, massoterapia, contabilidade, administração e informática. Então nós temos um leque variado, para a demanda de qualquer área que você busca ali, você se encontra no SEG. Atende a diferentes vocações, não é? E amplia várias possibilidades aí, vários perfis profissionais, do perfil, por exemplo, da área da saúde, a tecnologia, da beleza, a gestão. São cursos bem atuais. Isso aí, a gente trabalha com diferentes nichos, E sem falar que no SEG, tu consegue organizar o teu horário, Tu escolhe o turno para estudar, tu consegue escolher os dias da semana. Lá no SEG você ganha um material didático, Tem todo um amparato junto com os professores, Então no SEG você também ganha material didático, Tem todos os professores preparados, nossos professores possuem pós-graduação, mestrado, doutorado. Então você está amplamente amparado ali, com profissionais de qualidade. Quantos profissionais o SEG conta hoje aqui na unidade de Santa Maria? Aqui, hoje, como funcionários, nós temos em torno de 30 funcionários e temos, basicamente, em torno de 80 professores. Bastante, Bastante. É uma escola aqui que a gente tem praticamente quase 2.000 alunos. Sim, porque é uma formação realmente direcionada, de acordo com a demanda do mercado, as demandas atuais, tendo em vista os cursos que vocês disponibilizam. Sim. E em relação ao pré-requisito, quais são os pré-requisitos para ingressar no SEG? Hoje, o que a gente pede que o aluno tenha o ensino médio completo e, se caso não conclua o ensino médio, nós ofertamos o EJA gratuito lá, para maiores de 18 anos. Então, você pode estar no ensino médio e já estar cursando um curso técnico. Hoje, os jovens que estão no ensino médio ali têm interesse numa formação rápida, se inserir no mercado de trabalho, pode nos procurar ali no SEG, com certeza. Mas o pré-requisito mesmo é ter o ensino médio concluído em alguns determinados cursos e, se caso não concluiu, pode fazer concomitante com o curso técnico. Esse é um grande diferencial, Sim. Não tendo o curso médio, você pode fazer concomitantemente com o curso técnico. Isso aí. E sai com a formação completa. Completa, já pode começar. E sem falar, que muitas vezes, você já pode, a partir do momento que você entra num curso técnico, já ingressar na área com um estágio remunerado. Então ele prepara os profissionais para o mercado, já submetendo a estágios, Sim. De imediato. É porque a nossa formação dura em torno de 2 anos. Hoje, um profissional, as pessoas querem um emprego rápido, se inserir rápido no mercado de trabalho. E com o curso técnico você tem essa possibilidade. E há um compromisso muito grande com a inclusão, Sim. Não é? Que a escola ela pratica. Bem, nós sabemos que o SEG tem a sua agência própria, aqui chamada Agência SEG. Sim. E que a agência ela possibilita a inserção no mercado de trabalho. De que forma é feita essa intermediação? Bom, hoje nós contamos com a agência SEG, que é uma agência de estágios, onde o aluno, desde o primeiro momento que ele entra em contato com a escola, ele faz a matrícula, ele já pode concorrer às vagas de estágio remunerado. Então, até nesta última semana, nós tivemos um feirão de empregos lá na escola, com diversas agências integradoras, onde os alunos tiveram a possibilidade de largar seus currículos, e se inscreverem em algumas vagas.
Então, o nosso aluno, ele está cursando, já está ganhando com estágio remunerado, né? E provavelmente, muitas vezes, esse aluno fica, né, na empresa que ele está fazendo o estágio. Então, são agências de emprego que já fazem o recrutamento desses profissionais de acordo com a sua área de atuação, não é? É uma excelente iniciativa. Isso, e sem falar que a agência contribui também. A agência ajuda a fazer os currículos junto com a pessoa, a confeccionar e também dá todo um suporte para como se portar numa entrevista, né? Então, a agência vem para contribuir dessa maneira. Com certeza é um diferencial aqui em Santa Maria. A agência segue, então ela caminha junto com o aluno na construção de sua carreira. Isso aí. É o outro grande diferencial do SEG que, francamente, acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo desconheciam, né? Você falava nos bastidores sobre um congresso de técnicos de enfermagem, que é o maior congresso, né, que existe no Rio Grande do Sul. Sim, hoje contamos, né? Agora em outubro vai acontecer o 4º Congresso Estadual do Curso Técnico de Enfermagem e hoje o nosso congresso ele é o maior do Brasil voltado para o público de técnicos de enfermagem. Então não é o maior do Rio Grande do Sul, mas é o maior do Brasil país. Voltado para técnicos de enfermagem. Não existe um congresso do tamanho do nosso, né, voltados para técnicos de enfermagem, porque geralmente a gente escuta e vê congressos de enfermagem, congressos de saúde, agora voltados para o público técnico de enfermagem é no SEG. Então, hoje ele é o 4º, temos figuras renomadas que participam, como o enfermeiro Sincero, já teve a participação do Jackson Folma, a Amanda Meirelles, ganhadora do Big Brother Brasil, né, também participou. O nosso congresso, ele é um que engloba várias áreas, né, mas o nosso foco principal é para o técnico da enfermagem. É uma grande troca de experiências, de network, sim, né, e uma grande preparação para o mercado, sem dúvidas. Com certeza, quem aperfeiçoamento. Quem vai é transformador o nosso congresso, né? Os alunos que vão, eles querem no próximo ano, mesmo se formando, nós temos alunos que se inscrevem ainda, né, pela troca de experiências que tem no nosso congresso. E a reunião dos 19 segue, porque nós temos no estado do Rio Grande do Sul 19 unidades Sim. do sistema de ensino. Queremos chegar a 20 ainda no próximo mês. Hoje nós temos... Estamos projetando mais uma escola em Santa Catarina, né, que é o nosso estado. Nós sempre trabalhamos no Rio Grande do Sul, por isso o sistema de ensino gaúcho, mas já estamos com 2 escolas em Santa Catarina. Nosso objetivo, ainda no próximo mês, já ter a 20ª escola. Então, eles estão avançando para outros estados. Queremos ser o maior do Brasil. E nesse ritmo, né, com certeza. Com certeza. Que chegarão lá, né, com esse grande objetivo. Bem, e o SEG desenvolve um projeto social respaldado na Defensoria Pública. Como funciona esse projeto? É o projeto Recomeçar. Ele atinge mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a Defensoria Pública faz essa triagem e nos manda, né, onde essas mulheres ganham bolsas integrais, que elas, como eu falei no início, né, o nosso objetivo é transformar vidas através da educação. E essas mulheres são transformadas por meio da educação. Elas têm uma nova oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, né, mudar de vida, fazendo um curso técnico. Sim, então ela vai além da formação profissional, atuando diretamente na reconstrução de histórias, devolvendo dignidade a essas pessoas e promovendo cidadania, não é mesmo? Com certeza, é um movimento de transformação e reconstrução. Excelente, bem, agradecemos por você compartilhar sua visão empreendedora frente ao SEG Santa Maria. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer muito mais sobre essa grande escola de ensino, de educação e que prepara realmente, para uma inserção no mercado de trabalho imediata. Foi uma imensa honra recebê-la aqui e volte sempre. Muito obrigada, sou eu que agradeço a participação aqui. É uma honra estar aqui sentada nesse sofá, né? E pode contar com o SEG. Muito obrigada. A seguir, no bloco direito, a presença do advogado Dr. Raul Ritterbusch Melo. Volto em instantes. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super,
essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim, seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Berlez, eu sou o proprietário da loja Dimari, de Móveis Planejados, e a gente está aproveitando esse espaço que a gente está criando com o Jornali, com a Giovana Felice, que é para a gente levar a marca Dimari para o público do Jornali. E aqui a gente vai tentar apresentar os diferenciais que a marca Dimari tem no mercado, como sofisticação, segurança na sua compra, materiais de alto padrão de qualidade e uma equipe extremamente séria, comprometida com o benefício, com a entrega séria do nosso produto. A Dimari é uma marca exclusiva do Grupo MSA. O Grupo MSA fica localizado em Francisco Beltrão, no Paraná. A gente já trabalha com eles há 5 anos. E a gente em Santa Maria tem tido excelentes resultados. A gente trabalha muito forte hoje com a indicação de clientes devido ao trabalho que a gente entrega de excelência. Nossas equipes internas da loja, como externas, são muito bem treinadas pela própria indústria. A indústria da Dimari, ela trabalha com exclusividade nos padrões e exclusividade nos seus desenhos. Aqui a gente pode também desenhar para você com nossos próprios profissionais da loja, como também, se você tem seu arquiteto, o seu projeto já desenvolvido, traz pra gente. A gente vai ter prazer em te atender e desenvolver o teu projeto. A Dimari vai encerrar esse 2024 com um ano de sucesso, um ano de crescimento, apesar dos contratempos que tivemos climáticos, políticos, mas ela encerra o ano 2024 com sucesso, agradecendo a todos os clientes que trabalharam conosco, que escolheram comprar da Dimari. E 2025 a gente vem com muitas novidades para o mercado, muitas novidades. Agora a gente não pode contar, mas no decorrer aí de outras entrevistas, a gente vai apresentar para vocês muitas coisas e o que a Dimari pode oferecer em termos de benefícios com os seus móveis. Olá, eu estou aqui na condição de colunista do Giornale e queria falar sobre a necessidade de nós adequarmos a educação do novo tempo ao novo momento em que a gente vive. A sociedade mudou muito, houve uma revolução técnico-científica que chegou e tomou conta das nossas vidas, onde muitas vezes o celular é o ator principal e nós ainda não estamos preparados para isso. Grande parte das nossas escolas, das nossas universidades e mesmo as outras instâncias formadoras como a família, a igreja, a sociedade onde a gente vive, não está preparada para esse novo mundo. Então nós precisamos entender esse novo paradigma e buscar soluções relacionadas a esse novo mundo, para que a gente procure formar efetivamente cidadãos adequados às necessidades desse novo tempo.
obrigado por vocês estarem aqui na sua casa, aqui na Pampeiro, com a família Pampeiro, toda a nossa equipe que está aqui preparada para dar o melhor para vocês. Parabéns, aliás, a Pampeiro está dando parabéns. E o perfil dessas duas meninas é o perfil da nossa equipe toda aqui. É assim que a gente gosta de receber todos vocês. Para que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam à vontade. Esse espaço foi criado desta forma, que dê essa maior tranquilidade para que você venha aqui e olhe os produtos. Quando você vem nesse showroom, você vem aqui, não é para comprar um automóvel, é para você se sentir bem. Obrigado, Júlia, obrigado, Rô, vocês foram sensacionais. É mais um ícone, é um ícone da nova era. Nós tivemos o Fusca, o Gol e o Tera chega para ser mais um ícone. Esse carro foi feito no Brasil, 82% desse carro são com peças nacionais, são 203 fornecedores nacionais para que esse possa ter esse carro aqui e que será exportado para o mundo inteiro. Olá, estamos aqui para mais um lançamento da Volkswagen, essa investida da Volkswagen no mercado, trazendo para o Brasil, trazendo para o mundo, trazendo para Santa Maria, a nossa região, um novo Tera, um novo SUV, um novo ícone dessa nova era da Volkswagen. O Tera, um produto desenhado com todo carinho por um profissional brasileiro, que é o Pavone, com design brasileiro, desenvolvido por engenheiros brasileiros, está aqui para concorrer ao nosso mercado automobilístico. É um carro, é um SUV de entrada, é o SUV, o seu próximo SUV. Então a Pampeiro vem aqui convidar você, venha conhecer esse carro aqui na Pampeiro, venha fazer um test drive e conhecer o porquê ele é considerado hoje o carro mais seguro. 6 airbags, mais todo um sistema de controle adaptativo de distância do carro da frente em todas as versões. Então eu não teria que ter muito tempo para explicar tudo que o Tera está trazendo hoje para o mercado. Então, faça um convite, venham na Pampeiro, faça um test drive, agende seu test drive, sinta o prazer de dirigir este novo ícone, o Tera. Boa noite, é com muita alegria, muita satisfação que a Pampeiro apresenta nesta noite o ícone dos SUVs da indústria da Volkswagen, o Tera, esse produto novo que chega no mercado e tenho certeza que vai revolucionar o mercado dos SUVs na cidade de Santa Maria e na região.
Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Eu tenho a grata satisfação de convidar você que venha aqui na Odontologia Lauda conhecer todo o universo de uma odontologia numa clínica só. Nós conseguimos ao longo de 42 anos amealhar todo o equipamento e técnica necessária para a execução de uma reabilitação oral. Então, para que você não precise acreditar no que eu estou lhe dizendo, eu estou lhe convidando. Venha até aqui para que eu possa lhe mostrar tudo isso. Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O convidado do Bloco Direito é o advogado Dr. Raul Ritterbusch Melo, reconhecido em suas áreas de atuação nas cidades de Santa Maria, Cruz Alta e Passo Fundo. Graduado em Direito pela Universidade de Cruz Alta, a Unicruz, pós-graduado em Direito Agrário e do Agronegócio pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. É diretor adjunto da Associação Brasileira de Advogados de Passo Fundo, membro da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Passo Fundo. Professor da Faculdade de Direito João Paulo II e ex-conselheiro da OAB de Cruz Alta. O advogado construiu uma carreira marcada pela credibilidade e pelo comprometimento com a prática jurídica e compartilha conosco uma análise precisa e acessível sobre temas relevantes no âmbito do direito de família. Uma honra recebê-lo aqui no Giornale para nos subsidiar com informações pertinentes ao direito de família. Você que atua em várias áreas e contribui em órgãos jurídicos, traz uma percepção valiosa aqui para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Raul Ritterbusch Melo. Olá, Giovana, muito obrigado. A honra é toda minha. Cumprimentando a ti, cumprimento a todos os telespectadores. E é sempre um prazer falar de um tema que me é muito caro, que é o direito de família. Confesso que sou apaixonado pela matéria e o direito de família ele faz com que as pessoas tenham os conhecimentos necessários para que possam fortalecer a célula máter da sociedade, que é a família. Exatamente. E o direito de família ele faz parte do nosso cotidiano. É sempre bom explorar e aprofundar. Bem, mesmo sendo prevista em lei, a guarda compartilhada ainda causa insegurança em muitos pais, não é, doutor? E o que é essencial, então, entender sobre essa decisão para que funcione de fato? Excelente pergunta. Muito boa pergunta, aliás. É uma matéria que diariamente em nossos escritórios é questionada. As pessoas, após a separação, após a dissolução de união estável, após o divórcio, elas têm que se deparar com uma série de consequências desse ato, né? Que é, por exemplo, a escolha pela dissolução do patrimônio, quem fica com o quê, a divisão dos bens, né? E também questões muito mais delicadas, que é a guarda do filho.
Nós sempre temos que pensar que uma criança, ela não pede para nascer. Mas, ao nascer, ela tem que ser cuidada, protegida e amparada. Isso é um dever de ambos os pais. Pai, mãe, eles têm que zelar pela criança. E aí, Giovana, para responder a tua pergunta, imagine se você tivesse recebido um bem muito valioso de herança da tua família. Uma joia. Uma joia muito bonita, uma joia muito cara. Você vai guardá-la com todo carinho, com todo cuidado, né? E vai zelar por ela, né? Agora, as nossas joias são os nossos filhos, né? E essas, não existe preço que pague, né, pela vida de um filho, pelo cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. E durante a separação ocorre então que alguém vai ter que gerenciar a vida dos filhos. E aí que entra o Instituto do Direito chamado guarda. A guarda nada mais é do que gerenciar a vida do filho. E esse gerenciamento pode ser de forma solo, a pessoa pode gerenciar sozinha na guarda unilateral, Sim. que era a regra antiga, ou ela pode gerenciar de forma compartilhada com o seu ex-cônjuge, por mais que existam animosidades ainda entre esse casal, e isso é comum, especialmente nos primeiros anos de separação, mas eles têm que pensar que existe alguém muito mais importante do que eles no meio de tudo isso, que é a criança. E o direito, ele acompanha a evolução da sociedade. Ou seja, mais que uma divisão de tempo, doutor, a guarda compartilhada, ela exige presença real, responsabilidade, diálogo, porque no fim das contas, né, conforme você falou, o que está em jogo é o bem-estar da criança. Perfeito. E essa é a expressão, Giovana, você foi cirúrgica, né? O bem-estar da criança é o foco inicial. Inclusive o legislador, e veja só, quando eu entrei na faculdade, isso lá nos idos dos anos 90, eu estudei o Código Civil de 1916. Depois, ao me formar, eu tive que aprender o Código Civil de 2002. Que foi alterando. Que foi alterando. Como você disse, o direito é muito dinâmico. Mas, neste momento, enquanto conversamos aqui, ao longo de todo o país, né, OAB, comissões de família, institutos de advogados, associações de advogados estão se debruçando sobre possíveis e novas mudanças no Código Civil. Então, utilizando as tuas palavras, né, o direito é muito dinâmico, ele se transforma e vai se adaptando à sociedade. E numa dessas adaptações, em 2014, né, tivemos que a regra não seria mais a guarda unilateral, não seria apenas mais um dos genitores que seria o gestor da criança, mas que seriam dois, porque hoje o legislador percebeu que essa é a melhor forma de convivência, que os pais, mesmo separados, mesmo morando em residências diferentes, né, mesmo a criança tendo sua residência fixada em um dos lares, que a guarda, o gerenciamento da vida da criança seja feita pelos dois. Então, a guarda compartilhada não é sobre quantidade de dias, mas sobre participação ativa, porque os filhos precisam certamente de referência, de afeto e decisões maduras por parte dos pais. Maravilha, é isso mesmo. A primeira coisa que as pessoas pensam, mas com a guarda compartilhada ele vai ter que ficar 15 dias na casa do pai, 15 dias comigo, né? Não, não é isso. Não podemos, como você muito bem disse, não podemos confundir guarda compartilhada com a convivência da criança com os pais, com as visitas, com o tempo que ela fica com cada um deles, né? Uhum. A guarda compartilhada é gerir, por exemplo, ambos os pais, pai, mãe, os genitores de forma geral, vão escolher qual é a melhor escola para a criança, qual é o pediatra que ela irá consultar, né? Quais são as atividades extracurriculares que ela terá. Então a guarda compartilhada é para isso, é para que pai e filho, né, mãe e filho, que todos eles conjuntamente possam interagir, né, como uma família, mas mesmo à distância. Mesma distância. Nada impedindo que a mãe ou o pai venham a constituir novos relacionamentos. O mais importante é que eles nunca esqueçam de que pai e mãe se separam. Pai e filho, mãe e filho não. Nunca. Né? Então, estamos falando da qualidade do tempo destinado aos filhos, né, após uma separação. Exatamente. E quando esse modelo ideal não acontece? Quando não há diálogo entre os pais, assim mesmo a guarda compartilhada, ela
É possível? Qual o caminho nesses casos, doutor? Bom, via de regra, separou é guarda compartilhada. Essa é a regra, né, que a lei nos traz, querendo ou não. Agora, se um dos pais não reúne condições para tanto, né, como por exemplo, no caso de uma pessoa violenta, a guarda será então unilateral, mas após ajuizamento de ação judicial. Porém, se os pais mantêm um diálogo, ainda tem uma ponte de diálogo ou gostariam de que essa ponte fosse mantida ou criada, eu aconselho, né, e esse é o meu ponto de vista, a não litigar, a conversar. Isso pode ser feito de várias maneiras. Psicólogos especialistas, né? O próprio advogado pode indicar para esses pais separandos sessões de mediação familiar. E como essas sessões de mediação são úteis? E essas sessões de mediação podem ocorrer antes de um processo judicial ou mesmo no decorrer de uma lide. Durante o processo judicial? Durante o processo judicial, para tudo, né? Para tudo. O processo para, literalmente. O que é falado na mediação não contamina o processo, né? Salvo quando há um acordo. E é muito interessante que o mediador, ele não vai impor nada aos pais. Ele vai fazer com que essas pessoas reflitam e elas mesmas venham a chegar a uma solução para a situação delas. Para uma solução. Então, o mais importante é não deixar que chegue neste último estado, como falamos, né, quando o diálogo não existe mais, ele se rompe. Sim. E quem acaba decidindo, então, é o judiciário, e aí o que poderia ser construído com maturidade, com sensibilidade entre os pais, vai para as mãos de um juiz, né, digamos assim, que vira uma escolha imposta, né, por meio do juiz, que não tem outra alternativa. Perfeito. E é muito melhor que a gente venha escolher o nosso destino do que destinar a um terceiro, né, que arbitre algo que depois alguém vai ser insatisfeito, né? Porque quando nós dois conseguimos formar um futuro, né, respeitando as nossas vontades, respeitando as nossas limitações, é uma coisa. Agora, quando o terceiro diz e impõe o que tem que fazer, é outra bem diferente. E se as partes não fizerem algum tipo de acordo, algum tipo de composição, o juiz vai escolher por elas. Com certeza. Então, o entendimento entre os adultos é fundamental para garantir o melhor para a criança. Bem, doutor, muito se fala na mídia sobre a chamada violência vicária. O que exatamente significa esse termo? Bom, a violência vicária, infelizmente, está muito em voga, né? Infelizmente está muito em voga, mas ela existe há muito tempo. Porém, hoje, né, felizmente agora, então, a sociedade está voltando o seu olhar para esse tipo de situação que nós não podemos tolerar. Eu me lembro de um ditado antigo, né, que diziam, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Né? Cada vez mais nós precisamos ficar atentos, seja dentro das nossas casas, seja na casa do vizinho, né? Aonde tiver violência doméstica ou algum tipo de violência que seja detectada, nós temos que sim meter a colher. Isso pode representar falar com as famílias envolvidas, né, e até mesmo chamar as autoridades. A violência vicária, então, ela se caracteriza por um tipo de violência das mais vis, né, possível. O agressor, ele vai se utilizar das crianças, muitas vezes, de um terceiro, né, para atingir a pessoa ou que não lhe quis mais, que pediu a separação, que não quer mais continuar com a relação. E, infelizmente, é muito comum que aconteça isso, tanto o homem quanto a mulher podem ser esse agressor, né? Claro. Mas eles usam a criança, na verdade. Eles usam a criança e de várias formas. Por exemplo, tem agressor que deixa de pagar a pensão alimentícia para atingir a outra parte, fazendo com que ela se sinta vulnerável, possa querer voltar para ele, né? Porque vai faltar o pão para dentro de casa, né? Tem agressor também que começa a falar mal do ex-cônjuge, né? Teu pai é isso, tua mãe é aquilo, né? E a criança fica ali no meio de tudo isso e a criança começa a se revoltar contra o seu outro genitor. Então veja só, ele atinge o outro genitor, né, de forma vil, utilizando isso da criança. Claro, podemos chamar até de obsessividade extrema. Perfeito, é uma obsessividade extrema, exatamente. De não aceitar a separação. Essa pessoa está com um problema seríssimo, né? E ela precisa de ajuda também. E muitas vezes, quando elas são ajudadas, a coisa se resolve. Se resolve. Né? Porém, em alguns casos extremos,
até para outras situações muito mais graves podem acontecer, como por exemplo, né, o pai vir a cometer assassinatos, né, para punir, entre aspas, né, na cabeça dele está fazendo isso, né, a pessoa que o deixou ou que não quer mais manter o relacionamento. Então é uma expressão de dor, né, que se transforma em um grande sofrimento para todos. Não tem sofrimento mais extremo. Quem perde é a criança, né, no momento que se gera esse conflito, não permitindo chegar a esses casos extremos. Não é, doutor? Sempre. E essas pessoas doentes, elas vão adoecer as crianças que crescerão também adultos com problemas e que irão contaminar a sociedade com os seus problemas. Isso acaba se perpetuando. Então é muito importante que se coloque um ponto final, mas da melhor forma possível, que é através do tratamento dessas pessoas. Sim. E é importante o que você falou também, denunciar ou as pessoas interferirem nestes casos, porque reconhecer esse comportamento de imediato é o primeiro passo para prevenir situações mais graves. Perfeito, só que quem está dentro do problema não consegue visualizar essa solução. E eu sempre costumo dizer para os alunos, né? Você quer conhecer uma ilha? Sobrevoe a ilha, porque enquanto você estiver dentro da ilha, você não consegue conhecê-la. Né? Quem está no olho do furacão não tem dimensão de toda a tempestade que acontece ao redor de si. Exato. E esse tipo de violência também revela como o rancor pode ferir profundamente. Essas pessoas são extremamente rancorosas, né? Egoístas também, e elas acabam, ao fim e ao cabo, amando a si, né? Em primeiro lugar, eles deixam o filho de lado, ou então, muitas vezes, não são seus filhos biológicos, né? Mas são filhos da sua ex-companheira, do seu ex-companheiro, mas elas querem atingir, então, aquela pessoa que na cabeça delas, né, estaria lhe maltratando através das pessoas mais frágeis da situação e que é quem mais sofre, que são as crianças. Essas crianças terão problemas escolares, terão problemas de saúde, enfim, terão problemas de relacionamento de toda a ordem. São traumas para toda a vida. E estamos trazendo esse assunto aqui no jornal porque, de fato, existem casos, não é, doutor, que acontece, de fato, essas tragédias e esses conflitos mais profundos, né, entre as famílias e que às vezes o público, a população não toma conhecimento. Então é importante esse alerta e até mesmo para as pessoas que estão no entorno para contribuir, conforme você falou, para não chegar em uma situação extrema dessas. Perfeito. Isso aí está intimamente ligado a uma série de agressões, né? Por exemplo, um sintoma da violência vicária é a chamada alienação parental, que é quando um pai justamente acaba jogando o filho contra o outro, né? Ou então, muitas vezes, não permitindo que o outro tenha acesso à criança. Por exemplo, né, o pai, todas as quintas-feiras, tem o direito, né, garantido já judicialmente de buscar seu filho após a escola para passear, né? Pois o outro genitor marca consulta médica justamente na quinta-feira, naquele horário, fazendo com que o pai não tenha qualidade, né, com a criança. Ou marca uma viagem justamente no dia da visita do pai ao seu filho, né? Então, às vezes, são pequenas coisas, né, que vão se tornando grandes problemas, né? Os bombeiros muito bem dizem, né? Os grandes incêndios começam com pequenas fagulhas. Realmente, então vai somando, né? É uma situação somática, somática, né? Podemos dizer assim. Bem, doutor, diante dessa realidade e de um tema tão sensível trazido aqui no jornal, que orientações você daria para quem está enfrentando conflitos familiares? Bom, Giovana, a pessoa que está dentro dessa relação doentia, ela muitas vezes não consegue perceber a dimensão total. Então é muito importante que as famílias, né, mãe, pai, irmãos, né, as pessoas que possam apoiar essas vítimas, né, estejam atentas e possam auxiliá-las. E um primeiro passo é fazendo com que essas pessoas, e muitos casamentos são salvos, viu? Muitos casamentos conseguem ser salvos com acompanhamento psicoterápico, né, com um bom psicólogo, com um bom psiquiatra, né? E em casos onde não há mais esse tipo de resgate, né, o melhor realmente é o afastamento. E existe o afastamento espontâneo e também o afastamento forçado.
Caso a pessoa se sinta com medo, ela pode procurar seu advogado de confiança, né? A partir daí procurar a autoridade policial, lavrar um boletim de ocorrência, solicitar uma medida protetiva, e hoje um dos procedimentos mais rápidos que tem é o procedimento da Maria da Penha. É um procedimento muito rápido. Eu falo para os meus clientes, para as minhas clientes, que a Maria da Penha, a medida protetiva, não é um colete à prova de balas, porém ele evita muitas tragédias. E por meio do seu conhecimento e da sensibilidade na hora de atuar, né, você ajuda a buscar os melhores desfechos para as famílias. Afinal, nós estamos falando do destino de várias pessoas, destino de muitas vidas, não é, doutor? Sim. Eu costumo dizer que na faculdade eu aprendi a litigar. Quando eu era jovem estudante, eu aprendia processo, vamos processar este, vamos processar aquele, né? E hoje eu procuro o oposto. Nós temos procurado os meios menos agressivos, né, de resolução de processos, né? E uma assessoria, sobretudo, confiável, não é? E comprometida, que pode fomentar a paz entre as famílias. Então, fica a reflexão de uma atuação não apenas pautada na lei, não é? Nas questões jurídicas, mas sim com empatia, com respeito, né, no momento de prestar toda essa assessoria. Isso mesmo. Além das formas de resolução não conflituosas, né, como mediação, conciliação e até mesmo arbitragem, nós temos hoje algo muito mais importante, né, que é o bom senso. Nós temos visto líderes que são levados para o judiciário que são verdadeiros escárnios, né? Então, assim, nós temos que tentar evitar, até porque o judiciário já está assoberbado. Eles têm muitos processos. E são poucos juízes e poucos serventuários da justiça que se desdobram dia a dia para tentar resolver lides que não terminam mais e que todo dia estão entrando no judiciário. Então, além da técnica da advocacia, o bom senso, né? É preciso imperar o bom senso, conforme você falou. Bem, doutor, teríamos muito mais a discorrer sobre esse assunto. Já fica o convite para você retornar ao jornal e agradeço suas informações aqui pertinentes a essa área tão importante que é sobre a área de família, né, o direito de família, e também agradeço sua consideração para com o programa de estar aqui hoje. Sabemos que o tempo é exíguo, né, e ter a sua presença aqui foi fundamental. Muito obrigada, foi um grande prazer. Giovana, eu que agradeço o teu convite, me sinto extremamente honrado de estar aqui, né? Confesso que eu sou fã do programa, eu venho acompanhando o programa já há um bom tempo, né? Então, para mim, estar do lado de cá das câmeras é uma honra gigantesca, né? E tomara que nós tenhamos hoje, com esse nosso bate-papo tão agradável, né, que o teu programa nos favorece fazer, trazendo sempre muita cultura, muita educação, muitos conceitos, né, para as pessoas, para os telespectadores. Espero que com esse nosso bate-papo nós tenhamos levado um pouquinho também de informação para as pessoas. Muito obrigada, doutor, pelas suas considerações. Sempre será uma honra recebê-lo. É um prazer. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica geriatra, doutora Janaína Trentin. Volto após o intervalo. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços.
quando acontece uma morte onde ficaram os fluidos ou os gases, as pessoas não sabem se quem faleceu ali, nós não sabemos se aquele fluido está contaminado ou não. Há risco de contaminação de até mais ou menos 3 semanas. 3 semanas os fluidos permanecem no Pelo local. vírus da hepatite C. Já o do HIV, como eu citei anteriormente, ele é mais sensível e morre no ambiente cerca de minutos a 1 hora. Então, o importante aqui, o objetivo principal é restabelecer a segurança do local, ao mesmo tempo trazer conforto para as famílias. Sim, esses perigos invisíveis que eu citei, que são os vírus, os fungos, as bactérias presentes ali nesse ambiente, são bem preocupantes, né, pelo risco de infecção. Mas eu considero também um risco invisível que é sentido, que é o trauma de presenciar aquela cena para o familiar, para o responsável daquele ambiente. Então a Forensul entra restaurando aquele ambiente, removendo o risco biológico e diminuindo também a questão do trauma emocional, priorizando aquela pessoa de ficar naquela cena traumática e triste. Diminuindo traumas e mais sofrimentos. E a questão de logística, essa flexibilidade para montar as viaturas, você se desloca com a equipe especializada até o local ou as viaturas vêm até Santa Maria? Como acontece? Cada caso é um caso, né? Tem casos que nós deslocamos a nossa equipe até onde estão as viaturas e montamos no local onde as viaturas estão. Outros casos, as viaturas vêm até nós. Por exemplo, teve um lote que nós montamos no Pará. Nós deslocamos o material e a nossa equipe até o Belém do Pará para montar as viaturas lá. Sim, então é usado das duas formas, né? Das duas formas. Depende muito da quantidade de carros, da localização, Exatamente, porque realmente é muito longe. E também da preferência do cliente, né? Porque às vezes o cliente prefere mandar a viatura para cá. Sim. Tem outros que preferem que seja feito no espaço dele. De novo aqui no Jornal falando sobre negociações litigiosas, ou seja, negociação em brigas. Jornal conduzido pela excelente jornalista Giovana, que é minha amiga por sinal, e eu fico muito feliz de ela me convidar para fazer parte desse excelente programa. Hoje nós vamos falar sobre interdependência. Se nós quisermos ter sucesso em negociação numa empresa, é preciso compreender a interdependência. O patrão precisa entender que até o gosto do cafezinho faz efeito na mensuração de valor para o cliente. Todo mundo tem que entender que todos têm um papel numa organização, numa empresa, num processo, e que, às vezes, nós não podemos fechar aos olhos para aquilo que agrega valor ao resultado final. É muita cegueira, seja empresarial, seja numa negociação, quando nós apenas estamos pensando que somos absolutamente livres, que não precisamos de ninguém, e que não precisamos, principalmente, manter uma porta aberta ou a credibilidade depois de um negócio fechado. Quem troca reputação para ganhar uma pequena vantagem financeira tem uma grande miopia. Nem se fala numa cidade pequena que nem Santa Maria. Aqui mais ainda, porque a reputação aqui deveria valer muito mais do que necessariamente aquela sensação de conseguir uma vantagem ou se sentir esperto. Mas entre malandros e otários, eu posso dizer que o maior otário é que não reconhece o valor das pessoas que estão ao seu lado. Este sim não compreende que é dependente sim dos outros e que sem a gente conseguir trabalhar minimamente em equipe, nada tem sentido e nada se resolve. Depois que essas pessoas são abandonadas pelas suas equipes eficientes e começam a cair na mediocridade, elas ainda vão achar que a culpa do seu sucesso é dos outros. Faz parte do ego. Não seja assim. Oi, hoje eu tô aqui no Papi Parrija, uma das nossas operações, e eu quero apresentar esse espaço para vocês. O Papi, escolhi o lugar mais gostoso da casa, agora que tá chegando o inverno e o frio, aqui do lado da parrija, que é o que aquece a casa, deixa a casa com essa cara gostosa assim, e é daqui que sai o nosso principal produto. Afinal, a gente tá numa parrija,
tradicional uruguaia, então daqui sai todas as nossas carnes. A gente serve aqui no PAP alguns cortes uruguaios que entregam uma experiência especial para todos os nossos clientes. Aqui, Parrilla, né, é um espaço especial, a gente funciona todas as noites, de segunda até sábado de noite, e no sábado e no domingo ao meio-dia a gente serve almoço aqui no PAP também. Aqui a gente tem um espaço, uma casa para receber, né, famílias, para quem quer um jantar especial a dois ou quem quer às vezes conversar de negócios, é um espaço bem bacana enquanto a gente degusta, né, um assado de tiras, por exemplo. A gente tem um espaço especial aqui no PAP, que é um espaço para eventos. A gente recebe muita gente que usa o nosso espaço reservado para fazer reuniões de negócios ou alguns encontros e palestras. Então é um espaço que entrega para vocês uma experiência diferenciada em gastronomia, principalmente naquilo que é a parrilla tradicional do Uruguai. A gente vai mostrar um pouquinho desse cardápio para vocês, junto com as cervejas uruguaias e com muita carne. Vem conhecer! Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Unimed Santa Maria, Centro Veterinário Walter e Godoy, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. No Saúde e Bem-Estar de hoje, o jornal recebe uma médica de destaque na área da geriatria, que dedica sua trajetória ao cuidado integral da saúde ao longo da vida, valorizando todas as fases do envelhecer. A doutora Janaína Trentin é formada pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com residência em clínica médica pelo Hospital Universitário de Santa Maria, o USME. Possui especialização em geriatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente, aprofunda seus conhecimentos em psicogeriatria pela Universidade de São Paulo, a USP. Com a experiência de uma década em consultório, atendimentos domiciliares e hospitalares, ela apresenta uma visão humana e atualizada sobre o envelhecer com qualidade de vida. Doutor, obrigada por prestigiar o jornal. Sua distinta presença traz informações fundamentais sobre como envelhecer com dignidade, que é o que todo ser humano almeja. Seja muito bem-vinda ao jornal, doutora Janaína Trentin. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, doutora. Bem, dentre tantas especialidades, por que a geriatria se tornou o seu caminho na medicina? Eu brinco que escolher uma especialidade é que nem escolher um marido, né? A gente tem que pensar muito bem, então envolve um processo de autoconhecimento. E durante a faculdade de medicina, eu acabei optando pela clínica médica, né, que foi a primeira residência. Na clínica médica, eu percebi que escolher uma especialidade como cardiologia, pneumo, nefro, não me atraía tanto porque parece que ficava segmentando o paciente, né? Então, por também gostar muito de idosos, eu acabei indo para a área da geriatria pensando em conseguir pegar toda a clínica médica, claro, voltada para o lado do idoso, e conseguir fazer justamente um trabalho avaliando globalmente o idoso com toda essa complexidade que exige. Então, sua escolha pela geriatria não veio de um caminho óbvio, mas sim de uma inquietação, né, verdadeira diante de uma lacuna que você considerava que teria que preencher. Exato. Por meio da sua atuação. Exato. Porque quando a gente forma na clínica médica, a gente, de certa forma, tem uma noção geral de toda a clínica, né? Sim. Mas a geriatria é muito mais complexa do que isso. Então, eu fui buscar uma formação extra, né, lá em Porto Alegre, para justamente com profissionais da área aprender essas questões que me deixavam inquieta. Né? Doutora, e em tempos em que se valoriza tanto a ilusão da juventude eterna, ouvir alguém que escolheu o caminho da geriatria com verdade e com presença diante dos pacientes, né, diante do envelhecer, é realmente um respiro de lucidez. Eu digo que é muito de personalidade mesmo, né? Eu tinha realmente, como tu falou, essa inquietação e uma vontade muito grande de
buscar excelência, né? E saber o que eu estava fazendo, ter a sensação de segurança em relação ao que eu estava fazendo. Então, por algum motivo, eu ouvi um soprinho dizendo que vai lá e faz essa especialidade. Não tinha certeza que era esse o caminho, mas chegando lá e concluindo, consegui ver que sim, era esse mesmo caminho. Você confirmou, né? Confirmei. E aí está atuando, aplicando, né, todos esses conhecimentos com excelência médica. Bem, então queremos saber como você acolhe os pacientes na prática, acolhe as expectativas e as necessidades dos idosos. Existe uma linha de cuidado que norteia a sua atuação? Bom, o idoso, quando chega no meu consultório, muitas vezes ele está cansado daquela peregrinação, né, de especialista em especialista. Sim. Então, eu me proponho a realizar justamente essa avaliação global, né, avaliando todos os aspectos da saúde dele, tanto a questão cognitiva, psicológica, a questão da nutrição, que é muito importante também no idoso, né, e todas as outras doenças mais comuns que o idoso tem, eu acabo também conseguindo avaliar e fazer uma espécie de conciliação de todo aquele aspecto dele, né? Toda aquela complexidade. Então, o que você descreve é um modelo de cuidado que reconhece a complexidade de envelhecer, né? Ou do envelhecer, e coloca o idoso no centro do processo de forma integral. Exato. Muitas vezes, assim, não é que eu queira substituir todos os especialistas, né? Sim. Só que às vezes o idoso está tão fragmentado que algumas coisas acabam ficando para trás, coisas essas que são muito importantes, por exemplo, essa questão nutricional, às vezes órgãos dos sentidos, né? Então, com o olhar geriátrico, a gente consegue integrar todas essas visões e dar um direcionamento do que é mais importante, né? Eu sempre coloco nos planos de tratamento as prioridades. Então, esse idoso ou esse familiar desse idoso acaba conseguindo ficar mais tranquilo, né? De saber o que está sobrando, o que está faltando, né? Muitas vezes revisar alguma questão de vacinas também que acaba ficando para trás. Então, é meio que passar uma varredura completa no paciente, né? É uma atuação focada não apenas nos sintomas isolados. É interessante a forma com que você aborda, né? Você aborda toda a trajetória do paciente, né? A trajetória clínica, emocional, social, não é? E a partir daí reforça a importância de um olhar global, como você falou, que vai além de uma consulta tradicional, né? Que aí entra a sua especialidade para, na verdade, identificar os problemas, não é? E encaminhar para os demais profissionais, que acaba sendo uma atuação multidisciplinar. Sim, sim. A gente brinca que o geriatra é como o maestro do paciente, né? De uma orquestra, digamos assim. Bem né? comparado. Muitas coisas a gente consegue resolver, né? Até nem sempre tudo a gente acaba encaminhando, mas a gente trabalha em conjunto, sim. Não é um profissional que se isola dos demais. Que se isola. Porque no fim das contas, não é, doutora? Trata-se de preservar o que é possível no paciente, apoiar o que for necessário e garantir dignidade em todas as etapas da sua vida. Exato. E aí que mora uma das grandes habilidades do geriatra, né? Que é uma habilidade que eu não tinha antes. Saber que um idoso de 70 anos que está na minha frente pode ser um idoso super independente, um atleta, ou pode ser um idoso que passou por várias internações, que está mais restrito. Então, o pacote de tratamentos, digamos assim, é diferente para um idoso ou para outro, né? Sim, um está mais potente, outro está mais fragilizado. Exato, então a gente precisa adaptar o que a gente vai propor de tratamentos e de questões assim para eles, né? Esses dois perfis de pacientes, porque focando sempre na qualidade de vida, né? Às vezes a gente propor coisas demais para um idoso frágil vai gerar mais malefício do que benefício. Então a gente aprende muito a fazer isso na residência, assim. Interessante, porque pode forçar o paciente, né, com tratamento bastante forte, né, relacionado com a patologia dele. Exato. Ele pode não ter força para enfrentar Exato. aquele tratamento. Então, existe uma adequação, é isso que você quer dizer. Exato. A gente lida bastante também com pacientes então frágeis, né, em final de vida, cuidados paliativos, né. Então, a gente já sabe, em termos de estudos, que o cuidado paliativo muitas vezes prolonga a sobrevida e não encurta, que é o que as pessoas têm como ideia muitas vezes. É claro que nós precisamos cuidar da nossa própria vida desde sempre, mas a partir de que idade você recomenda o paciente ou a paciente procurar um geriatra? Não tem um ponto de corte específico, mas geralmente se recomenda que a partir dos 40 anos
os adultos que já começam a ter que olhar para a prevenção de algumas doenças, enfim, procurem um geriatra para ter um médico que acompanhe ele de uma forma longitudinal, né? Faça aquele papel preventivo de início, se identificar alguma doença já trate, né? Porque afinal é um clínico que está cuidando dele. Sim. E que acabe também, à medida que ele envelhece, acompanhando ele, porque já conhece, enfim, já deposita confiança naquele profissional. Você cria uma relação de confiança. Que é fundamental, né, nos tratamentos. Doutora, e na sua experiência, o que é fundamental para promover um envelhecer com mais saúde e autonomia? A OMS trouxe agora, na década do envelhecimento saudável, o conceito das capacidades intrínsecas. O que é isso? São coisas que a gente mobiliza ao longo da nossa vida para nos mantermos independentes, que é o que no final das contas todo mundo quer, né? Exatamente. Ser um idoso que capina, que toma banho sozinho, que levanta da cadeira sozinho, da cama sozinho. Então, um dos componentes mais importantes dessas capacidades é a mobilidade. E para preservar a mobilidade, a dica grande é exercício físico. Para preservar o movimento. Para preservar essa capacidade de se movimentar, de levantar da cama, levantar da cadeira. Em suma, o envelhecimento saudável está atrelado, está profundamente ligado à preservação dos movimentos, capacidades físicas e também mentais. Exato. Que o próprio exercício contribui para isso. Contribui também para a saúde mental, né? Como toda a saúde, é uma questão complexa, né? Mas se fosse dar uma recomendação única, seria a questão de exercício, né? Que é algo que vai além das prescrições e fórmulas prontas, né, doutora? A necessidade também de aceitar a naturalidade do envelhecimento. Certamente. E saber que existem restrições e lutar para ter cada vez mais uma melhor qualidade de vida. Sim, perfeitamente. Os idosos têm sido vítimas, né, de alguns profissionais por aí que querem que eles vivam para sempre. Né? Para a eternidade. É uma coisa meio da cultura nossa atual mesmo, né? Que nega o envelhecimento, que quer ser jovem para sempre. Né? É verdade. Mas o tempo é implacável. O tempo é implacável, não tem. Faz parte de um bom conhecimento profissional, saber quando é hora de mudar o rumo das coisas, né? Realmente, eu tenho uma frase pronta que eu sempre repito, que só faz aniversário quem está vivo, né? Desejo que você chegue lá. Você já está com tal idade, né? Olha, desejo que você chegue até lá. O importante é estar vivo, né? E mais importante que estar vivo é estar bem, né? Estar com condições físicas e mentais adequadas, não é, doutora? Exato. É algo que vale a pena lutar para se ter, né? E isso é uma construção ao longo de toda a vida adulta, né? Muitas vezes as pessoas acham que vão chegar lá e daí vão começar a construir os hábitos que vão sustentá-las, né? Mas eu brinco que se você vai internar, por exemplo, com 50 anos e você foi sedentário a vida toda, é completamente diferente. A resposta, a reserva que você vai ter para enfrentar uma cirurgia, enfrentar uma internação numa UTI, por exemplo, do que um paciente que é ativo fisicamente. Sim, é importante você trazer essas considerações aqui. Né? Então, um paciente que está se submetendo a uma cirurgia e que é totalmente sedentário, ele reage muito mais lentamente do que aquele que tem uma vida ativa. Falando em termos de idosos mesmo, de idosos. O adulto, ele tem uma vantagem que é a questão da idade, né? Ele já tem uma reserva fisiológica maior. Mas um idoso que ao longo da vida foi ativo e que está ativo ainda, é mais provável que ele se recupere melhor. Claro. De qualquer agravo, uma pneumonia, uma cirurgia, comparado a um idoso que está sempre parado, enfim. É porque ele já está em movimento, em franca atividade, então a recuperação é mais rápida. Bem, a ciência avança constantemente e nós precisamos da ciência, né? A medicina precisa da ciência, mas é claro que o movimento, então, no corpo e a mente saudável são questões assim que não se substitui, não é, doutora? Não. São funções. Se vendesse exercício em pílula, alguém estaria muito rico. Eu estaria comprando. Talvez eu também compraria, mas infelizmente não existe nenhuma intervenção, não subestimando a indústria farmacêutica, graças a Deus é que ela existe,
Mas não existe nenhuma intervenção medicamentosa capaz de proporcionar para um corpo humano o que um exercício físico faz. Sim, então vamos continuar nos exercitando, sem saída, não é? Não tem negociação. Não tem negociação. Então é nesse equilíbrio entre conhecimento, atitude e constância, né, que se constrói um envelhecer com mais saúde e com mais qualidade de vida. Exato. Eu diria que a questão de convívio social é muito importante também. O isolamento social se mostrou como um fator de risco para algumas doenças, inclusive para Parkinson. Depressão também. Depressão, né? Que é o mais óbvio, mas Parkinson, até doenças cardiovasculares, né? O isolamento social tem se mostrado como um fator que ajuda a desencadear doenças. Então, a gente sabe que além do exercício, da nutrição, que são papos já meio batidos, sim, manter convívio social, vínculos bons ao longo da vida também ajuda as pessoas a envelhecerem com mais qualidade. Vínculos com amigos, vínculos com familiares, o bom diálogo. Exato, vínculos que assistam a pessoa em momentos de necessidade, né? Seja uma necessidade física de estar internado e ter um acompanhante, ou para um momento que tu perdeu um ente querido, tu tá de luto e tu tem um suporte. Isso ajuda muito, né? Um apoio é fundamental. Fundamental. Né? Doutora, muito obrigada pelas suas orientações, foram preponderantes as suas informações aqui no Jornal sobre este assunto que interessa a todos, não é? Tenho certeza que as suas considerações foram bem-vindas para quem está nos assistindo neste momento. Muito obrigada pela sua gentil presença e disponibilidade. E coloco o programa à sua disposição para participar em outras edições e continuarmos falando desse assunto, né, de interesse público. Muito obrigada, foi um grande prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite mesmo. No Bloco Cultura, a participação do músico Marco Polo Maia Rodrigues. Volto já. Passando para lembrar que a prevenção é o melhor tratamento e que aqui, no Centro Veterinário Valtteri Godoy, contamos com uma estrutura mais do que completa. Consultas gerais e nas mais diversas especialidades, raio-x, ultrassom, exames de sangue. Somos referência em diversos tipos de cirurgia, destacando ortopedia e traumatologia, além das mais diversas cirurgias de alta complexidade. Temos também uma internação 24 horas e exclusiva para os internados. E o mais importante, profissionais experientes e especializados, que honram com responsabilidade a vida do seu pet. Quem nos conhece já sabe. Olá, sou Francine Schumacher, diretora da Escola SEG Santa Maria. Vamos estar aqui hoje mostrando um pouquinho do nosso curso de Estética, a disciplina, né, o componente de maquiagem com o professor Léo Guedes. O curso de Estética, ele abrange diversas áreas, tanto cabelo, maquiagem, cor e também gestão. Hoje o SEG Santa Maria integra a maior rede de cursos técnicos do Rio Grande do Sul. Vem ser SEG! Olá, eu sou o Léo Guedes, maquiadora há mais de 15 anos e hoje divido todo o meu aprendizado aqui com as escolas SEG, que são cursos técnicos. Dentro da estética existe a cadeira de maquiagem, que é onde eu ministro e divido todo, compartilho tudo com os meus alunos. Hoje é uma noite super especial, pois finalizo já uma turminha aqui e agora estou aguardando vocês para se inscreverem nos próximos cursos. Aqui eu ministro maquiagem social, maquiagem express, maquiagem artística e também design de sobrancelhas. Um dos grandes diferenciais da Carniceria Del Fuego tá aqui, ó. Olha essa trave congelada. E esse é o segredo, na verdade, para a gente entregar um chopp trincando. E não é qualquer chopp. São 8 variedades de chopp que a gente serve aqui na carniceria.
vai do Pilsen ao APA, ao IPA, cachorro velheiro, Vais. É muito show pra gente realmente curtir o bom e velho rock and roll. Tá bom, mas eu confesso que eu sou uma apaixonada por um espumante, um vinho ou um drink. E para a gente entregar uma experiência completa para os nossos clientes, a gente tem sim uma vasta carta de vinhos e espumantes e uma coquetelaria clássica, né, Kevin? Daquelas. E ele está servindo aqui um Cosmopolitan para quem quer curtir a noite. Mas tem Negroni, tem até Fernet com Coca, que é o que sai horrores. Então tem sim muito drink para que a gente possa curtir, cada um ao seu estilo, a nossa gastronomia e a nossa música. Oi, eu sou Norberto da Cas, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou nesse ramo de gastronomia. E com isso, modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio, será NDC Eventos e Gastronomia. NDC Norberto da Cas, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então nos acompanhe, vai estar sempre ligado ao nosso nome, a da Cas e ao Norberto da Cas. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. Então você nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes, e nós estaremos lá, presente, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vire realidade. Mês dos Namorados aqui na Ótica Norberto, com muitas opções de relógios a partir de 10 vezes de R$ 28,90. Também toda a nossa linha de solares da Ray-Ban com 10% de desconto a prazo ou 20% à vista, podendo ainda parcelar em 10 vezes sem juros. O presente ideal para o seu amor está aqui na Ótica Norberto, em 2 endereços, na segunda quadra da Bozano e também na Galeria Chami. Então, eu tive um interesse por essa tecnologia do Invisalign desde 2012. Eu busquei essa tecnologia para dar para os meus pacientes mais uma opção de tratamento ortodôntico para os pacientes que não gostariam de usar brackets metálicos ou estéticos e fios. Então eu fui em busca de um credenciamento nesse sistema que na época era o mais inovador do mercado. E hoje ele segue o mais inovador, com mais de 2 milhões de sorrisos tratados com esse sistema ao redor do mundo. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Bloco Cultura. Um convite.
Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, 25 anos. Léo Guedes, Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You've been like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no role left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. You want the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say it's okay. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Abrimos o Bloco Cultura de hoje com a presença de Marco Polo Maia Rodrigues, cantor e compositor santamariense que une talento, versatilidade e paixão pela música. Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Franciscana, atual UFN, iniciou sua trajetória artística aos 14 anos, revelando desde os primeiros acordes uma afinidade natural com a arte musical. Sua primeira composição foi premiada no Festival Universo Pop, onde sua banda se destacou entre mais de 40 concorrentes. Desde então, Marco Polo trilha uma carreira autoral sólida, compondo para diversos estilos: pop, pop rock, sertanejo, pagode, reggae e MPB, com músicas interpretadas por artistas importantes, entre eles o cantor Ivo Mozart. Em maio de 2025, iniciou um projeto autoral que já vem conquistando público e crítica, o projeto Mulheres, que tem como proposta compor uma canção pop com o nome de mulher para cada letra do alfabeto. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui em nossos estúdios. Você já esteve participando aqui com o Lully e hoje então, você vem aí para a gente passar para os nossos telespectadores toda essa energia, todo esse conhecimento musical e as novidades da sua carreira, Então seja muito bem-vindo ao Giornale Marco Polo Maia Rodrigues, mais conhecido no meio artístico como Marco Polo. Exatamente, Giovana, é um prazer imenso. Já estive aqui uma vez com o Lully, acompanhando ele, e dessa vez agora um prazer receber o teu convite para vir falar sobre o Projeto Mulheres e todas a carreira e todas as coisas assim, da minha vida. Uhum. São tantas coisas, É verdade, eu sempre digo que eu sou gosto da multicidade, assim, em geral. Você é multifacetado. Exatamente. E você reúne, assim, tantas habilidades musicais, então nós queremos conhecer como está a sua trajetória hoje, o que você tem feito ao todo, Vamos começar, assim, com um panorama geral da sua trajetória. Perfeito. Minha formação, para quem não sabe, é publicidade, Mas a música me acompanha desde os 14 anos, assim, quando eu descobri ela. Ela virou uma paixão e eu sempre tentei unir as duas coisas, a criatividade da publicidade
e minha paixão por música. Então eu faço jingles, né, dentro da área publicitária. Na carreira de músico eu toco, já fui músico de acompanhamento de outros artistas, inclusive do Ivo Moza. Já toquei em bares, já toquei em banda de baile. Todo músico já cantou em muitos lugares, né? E agora, depois de muitos anos como compositor também, que é uma terceira habilidade assim que eu tenho, eu comecei a fazer, vou fazer música pra mim agora. Exato. Eu vou fazer, parar de fazer pros outros, vou começar a fazer pra mim. Chega de compor para terceiros, né? Exatamente, vou fazer pra mim. E aí, então, é mais um grande sucesso que vem por aí, que nós vamos falar na sequência. Bem, Perfeito. eu, em particular, considero você um artista completo, porque você canta, você compõe, e ainda com essa formação em publicidade, que agrega muito na sua carreira, eu tenho absoluta certeza. E, de fato, você se apresenta em locais bastante recomendados, em Santa Maria. Vejo você sempre na Carniceria Del Fuego, que é um dos lugares que eu tenho frequentado. E são apresentações bastante peculiares. Interessante como o violão e a voz resume o show, não é? Sim. Então, essa autonomia eu considero muito interessante. E ela é totalmente pensada, assim, porque eu adapto as músicas que eu toco para versões que funcionam somente com voz e violão, que é as duas expressões que eu tenho quando eu tô nos bares, né? Então, sim. É proposital, eu tento buscar o arranjo que funciona para essa forma. Então a música original, ela tem uma característica, eu transformo ela para a característica que funciona para esses dois elementos que eu tenho, que é a voz e violão. É impressionante, porque não interessa o público, né, a quantidade de pessoas que está na sua frente. E eu fico analisando isso, porque temos o Bloco Cultura, porque eu gosto da arte musical, eu gosto de música e gosto de propagar aqui no jornal, então eu fico observando todos esses detalhes. Então um público imenso e você lá com voz e violão fazendo show. Sim, é muito legal, eu gosto muito de trabalhar com esses dois, porque o artista, se ele consegue trabalhar com o essencial, que é a canção, a voz e o violão, um instrumento e uma voz, tu vai conseguir fazer quando tiver a banda inteira, porque o mínimo te exige que tu dê o máximo, né? O mínimo de recurso te exige que tu dê o máximo. Então quando tu tem muito recurso depois, tu consegue até sobrar, tipo, brincar mais até assim com os outros músicos e com o público, né? Porque aí é tudo muito mais tranquilo. Verdade, claro. Não é? Para quem enfrenta uma plateia, carreira solo. Sim. Bem, vamos aproveitar então a sua presença aqui no jornal e queremos mais qualidade musical, com certeza. Vamos lá então. Essa aqui é uma música do Ed Sheeran, muito bonita, que eu gosto de tocar muito no bares, e é incrível como ela funciona tanto pra gente mais nova quanto para as pessoas, né, de faixa etária mais avançada. Para todas as faixas etárias. Exatamente, de criança até as pessoas mais idosas. Ótimo. I found love for me, darling, just stop fighting, follow my lead. I found a girl, beautiful when sweat. Oh, I never knew you were someone waiting for me, 'cause we were just kids when I fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is so lion, and in your eyes you're holding my eye, and baby I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Lindo.
linda, é emocionante. Essa música é linda, né? É muito bem requisitada, né? Sim, em verdade. todos os lugares. É verdade, ela tem uma citação incrível, porque geralmente as músicas, a gente é muito condicionado a ter as músicas no período, né, que a gente viveu. E essa Exato. pega todas as faixas etárias, assim, é incrível. Em todos os tempos, né? Podemos Exatamente. dizer assim. Bem, agora então vamos falar, para quem nos assiste, sobre esse novo momento da sua carreira, essa grande novidade da sua carreira, que é um projeto ousado e muito autoral, né? Sim. Que a proposta é de compor uma música pop com o nome de mulher para cada letra do alfabeto. Exatamente. Deve ser bem complicado também. É muita música, né? É um desafio. Se eu for fazer todas as letras ali, se eu contar o K, o Y, aquelas outras letras ali, dão 26 músicas. De né? A a Z, né? Exatamente, E tem o desafio de os nomes serem sonoros, né? Que as pessoas não sabem que não basta só o nome, eu tenho que pegar um nome que tem bastante pessoas e ao mesmo tempo ele precisa ser sonoro para poder fazer a rima dentro os arranjos. Da música, exatamente. Precisa ter não é só botar o nome lá e cantar qualquer coisa. Não, e a melodia, né? Ela tem que ser... Exatamente, tem que encaixar. Compatível. Exatamente, o som da palavra com o som da música, né? E você vai fazer de A a Z? Olha, essa é a proposta? Essa é a proposta. Até agora que eu comecei, agora eu vou ter que cumprir. Eu prometi, agora eu vou ter que cumprir. E aí, então, além disso, além desse desafio de compor e da parte musical mesmo, assim, tem o desafio também de uma cor para cada música, né? E todas essas outras partes que são fora da parte musical, realmente, assim, né? Então você consegue transformar a música em uma ferramenta de identificação e valorização feminina. Exatamente. É uma questão muito peculiar, um projeto, ele é tão criativo que toca com profundidade as mulheres, né? Porque elas se identificam com o seu próprio nome. Exatamente, é uma identificação direta, né? Eu percebia que ouvindo, tocando na noite, assim, quando tinha as músicas, aquelas que todo mundo vai conhecer, tipo Carla, Ana Júlia, essas músicas, eu tocava essas músicas, as mulheres que tinham esse nome, ou as amigas apontavam para elas, e é como se realmente a música fosse delas. Sim. Então eu falei, se eu faço uma música com o nome da pessoa, a identificação é direta, porque o nome é a forma de ela ser reconhecida no mundo. Claro, né? Então você se inspirou dessa forma. Exatamente, a ideia partiu desse pensamento que eu tive de lembrar como é que era a relação das pessoas, né? Sim, é uma música que abraça, né? Exatamente. Aí o que eu faço? Eu boto histórias de amor, então são todas músicas em uma relação, em geral, né? Tipo, românticas? Exatamente, todas românticas, assim. Tem uma parte interessante porque eu queria entrar numa contraposição ao tipo de música que coloca a mulher num lugar que eu não acho tão interessante, sabe? Não acho que seja tão legal, que é ela acaba sendo uma coadjuvante na música. E eu gosto de trazer, lá antigamente, que a mulher era a musa da música, ela era a inspiração para fazer a música, e não uma parte dentro de uma outra história. Eu queria resgatar isso de volta. Claro, né? Não como partícula, mas como uma essência de ser humano. Ela como a protagonista da música de volta, da música. Né? Exatamente, eu queria fazer isso. Com a atuação forte da mulher, então, na música. Você vai revolucionar Santa Maria. Tomara. Não só Santa Maria, né? Não só Santa Maria. Exatamente, mas começando por aqui. Vamos começar aqui, né? Exatamente. Santa Maria, nós temos muitos artistas bons e você eu considero um deles, né? Nesse celeiro, né, de artistas tão determinados, né? Tão talentosos. E qual o primeiro nome que você criou? Você já tem uma música, Já tem uma lançada, que eu lancei faz 2 semanas, na quinta-feira, foi duas quinta-feiras para trás, chamada Andressa, que é a primeira letra A, Andressa, e eu vou fazendo na sequência, né? E aí, teve uma citação muito boa, as Andressas estão me dando feedbacks muito legais, porque elas são as principais, que eu preciso saber o que elas acharam da música. Claro, né? claro. E a primeira coisa que elas me dizem é, nossa, eu não jamais achei que eu fosse ter uma música com o meu nome, né? Então, porque, sei lá, por algum motivo as mulheres acham que o nome delas não vai ter uma música. Elas se surpreendem quando elas veem o nome delas na canção, assim. Então eu corro o risco de ter uma música com o meu nome. Giovana, tem o G ainda, tem né? Tem a Luciana, a Giovana, a Vânia. Verdade, tem muitos a nomes Ana, Sim, a Márcia, a Maria. Né? Tem vários. Acho que vai ter Maria aí também. Sim, Maria, inclusive, tem uma curiosidade desse trabalho, que eu fui buscar quais são os nomes que tem mais mulheres, até para poder contemplar, como eu não posso contemplar todas, infelizmente, né? Pelo menos eu vou escolher o nome que tem mais pessoas, né? Claro. E Maria, segundo o site do IBGE, Nomes no Brasil, ela é o primeiro nome do Brasil, claro que tem as variações, né? Maria, tal coisa.
E ela tem 11 milhões de mulheres que são esse nome, então é disparado assim, o nome Maria, que mais tem. eternamente Maria. Exatamente. Acho que vale uma homenagem. E a Andressa, você tinha uma referência com as Andressas, que foi a primeira escolhida? A Andressa, ela surgiu, esse projeto surgiu na pandemia, né? Faz bastante tempo até, inclusive, agora que eu tô botando vamos deixar a pandemia para trás, exatamente, né? Não, eu só tô situando, senão eu gostaria que voltasse. Mas surgiu ela na pandemia, a Andressa, ela veio muito rápido, eu não tive nem tempo de pensar, até eu sempre falo que tem aquele tipo de música que ela vem tão rápido que parece que nem tua aí depois que tu vai entender o que tu escreveu, mas e ela veio assim, e foi a partir dela que eu resolvi fazer as outras, então, e eu pensei justamente no quê? Mas tem a ver com a pandemia, porque a história de Andressa é de alguém que se descobre apaixonado pela Andressa, no caso, né? Sim. E ele tá num momento onde ele não pode dizer pra ela, ele não pode ver ela pra falar isso. Por quê? Porque tava todo mundo confinado dentro de casa, né? Mas serve pra qualquer momento. Ele pode estar em outra cidade, claro. E ela serve, entendeu? A música tem essa universalidade. Sim, a pessoa se desloca, né? Onde ela deseja, onde a sua imaginação leva, na verdade. Exatamente. Bem, e em cada canção você vai associar também uma cor e uma flor. Exatamente, eu queria botar, além da parte sonora, hoje em dia as pessoas elas vão além do som, né? A música ela ainda ela serve como um apoio para outras coisas. E eu queria que as pessoas guardassem na memória por outros símbolos. E as cores são coisas que as pessoas guardam, né? Ainda mais quando tá ali, fica muito fácil de reconhecer. E o símbolo como a flor também, a mulher e a flor, elas são muito próximas, assim, né, em características. A flor, ela tem uma força ao mesmo tempo que ela tem uma delicadeza, que ela tem é algo muito feminino, assim, eu vejo como muito feminino. Então eu falei, se eu junto as duas coisas, eu consigo criar algo interessante. Transmite isso por meio da música. Exatamente, e todas as cores e a flor, elas têm relação em comunicação com a música também, com o som. Então não são coisas separadas. E você me falou nos bastidores que viria hoje com a cor da primeira música. Exatamente. Então, você está homenageando a Andressa. Exatamente, hoje. A roupa é do look da Andressa. Inclusive meu tênis, se olhar, não sei se as pessoas vão conseguir ver, porque tá aqui, é que as pessoas não estão vendo que tá longe, mas tem todos os nomes das músicas e as cores das músicas que eu vou fazer. É personalizado. Exatamente, fiz personalizado. Exatamente, eu consigo enxergar daqui Dani, Bruna, Camila, muito interessante, muito interessante. Tem uma experiência sensorial completa que você traz aí, envolvendo cor, símbolos, flores. Exatamente, que tem desde as minhas redes sociais, elas estão com essas cores, até como no show eu pretendo levar também. Estamos assim na expectativa, né? Desses shows que vêm pela frente, não é? Projeto, E outro ponto interessante do projeto é que você pode personalizar as capas dos EPs, não é? Com o nome. Sim. É o nome da música? Sim, a Andressa, eu fiz ela, como assim, eu estava recém lançando, eu escolhi uma pessoa, uma mulher que é Andressa, o nome dela é Andressa. Então você que vê a capa lá, saiba que aquela mulher que está na capa é a Andressa. Mas para as próximas capas, eu decidi fazer uma coisa diferente, que é um concurso para as mulheres de Santa Maria. Como eu sou um santamariense, eu achei muito coerente, assim, pegar de Santa Maria as mulheres. Porque, querendo ou não, é a minha referência feminina inicial na minha vida, boa parte da vida são as mulheres de Santa Maria, e eu acho nada mais justo do que homenageá-las, né? Colocando elas na capa. Então agora tem um concurso. De que forma elas podem participar? Perfeito. Você na capa, tá? De Bruna, no caso agora. Que é Tu manda, tem um formulário e você pode se inscrever, você que se chama, né, Bruna, Camila, Dani, na verdade vai ser para todas ali. Você tem um formulário na minha bio do Instagram e você se inscreve por lá, responde as perguntas lá e deixa o contato, que daí a gente vai fazer uma seleção para poder definir todas elas, né? A gente queria uma variedade grande de mulheres também para contemplar todas elas, né? Porque as mulheres não são todas elas, de cada uma do universo inteiro, né? Claro. E quem não deseja ser a capa? Exatamente, né? Imagina, e a pessoa que for a capa, ela vai ser, a música basicamente vai ser dela, porque ela é a capa, né? Exatamente, ela vai ser a capa. Exatamente, parece que a música foi feita exatamente somente para ela, mas foi feita para todas as Brunas, né? Sim, mas é preciso ter uma capa. Então, você montou essa estratégia, né, para homenagear uma mulher de Santa Maria. Exatamente. Né, com cada nome, cada letra do alfabeto. Exatamente. De acordo com as composições, conforme vão acontecendo no decorrer deste ano, por exemplo. Exatamente. Todas elas vai ter o concurso e vai ser uma mulher de Santa Maria na capa.
Bem, é um projeto muito original. Nós desejamos todo o sucesso do mundo para você, né, que já estava compondo para vários artistas aí, artistas famosos também, e agora então está compondo para você. É um projeto bastante ousado realmente, mas bastante criativo. E desejamos muita sorte, muito sucesso, e o programa está sempre à sua disposição para divulgar todo esse talento, né? Queremos divulgar essas capas, esses nomes, vamos continuar divulgando. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui no programa, e é claro que nós vamos fechar o nosso Giornale de hoje com a música Andressa. Andressa, vamos lá. Andressa, sei que você não sabe, mas virou minha cabeça. E logo agora que o tempo exige paciência, eu tenho pressa de você, Andressa. Olha o que você faz com a minha cabeça. Logo agora que o tempo exige paciência, o meu coração. Eu sei, pra mim também foi assim inesperado. Mas atire a primeira pedra, quem nunca foi pego distraído por amor assim meio despreocupado. E ontem mesmo me peguei pensando em você, mas pensando bem anteontem e hoje também. Tô te enxergando em todo canto aqui de casa. E morena, como é bom te ver. Tranquilidade oriental, sensualidade brasileira, harmonia perfeita, escrita com 8 letras. Andressa, 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 sei que você não sabe, mas virou minha cabeça. E logo agora que o tempo exige paciência, eu tenho pressa de você, Andressa. Olha o que você faz com a minha cabeça. O meu coração tem pressa de você, de você, de você. Andressa, olha o que você faz, olha o que você faz com a minha cabeça. Estamos encerrando esta edição do Giornale. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.